Vai largar o seu usado com 200 mil quilômetros e vai comprar um carro novo, moderno, com tela de toque, farol de LED, coisa mais linda, motor turbinado de 3 cilindros. Aí você vai pagar a prestação durante 60 meses. Parece um sonho, mas o que muita gente não para pensar é: quanto vai custar esse carro no mês em que ele quebrar? Antes de você me chamar de clubista por ter clicado nesse vídeo, vamos abrir o capô junto comigo. Eu juro que eu não tenho ranço de novidade, exceto de carro elétrico, mas a tese que eu quero apresentar aqui é simples. Eu acho que você vai concordar comigo. A indústria automotiva passou por uma transformação nos últimos 10 anos que beneficiou muito o engenheiro de marketing e prejudicou muito o bolso do trabalhador brasileiro. E o ponto de virada foi exatamente entre o ano de 2013 e 2016, quando os carros populares brasileiros começaram a abandonar a mecânica que qualquer oficina de bairro resolvia e migraram para uma tecnologia que depende de scanner específico, peça importada e mão de obra especializada que cobra hora técnica quase como de concessionária. Então vamos por partes. A questão dos cilindros. Em 2012, o carro popular de entrada brasileiro tinha motor de 4 cilindros. Fiat Palio com o Fire 1.0, o Gol EA111 de 4 cilindros, Renault Clio com High Power de 4 cilindros, ou seja, 4 explosões por ciclo, 4 cilindros equilibrados mecanicamente com um balançamento natural que reduz a vibração transmitida ao câmbio, ao coxo do motor e à carroceria. Em 2026, o carro de entrada equivalente tem motor de 3 cilindros. O Firefly 1.0 da Fiat que equipa o Argo e o Mobi é de 3 cilindros, por exemplo. E eles têm uma característica física que não tem como fugir. São desbalanceados. As explosões não se cancelam perfeitamente como no de 4 cilindros. E isso gera uma vibração residual em baixa rotação que os engenheiros combatem com o eixo de equilíbrio. Isso custa peça a mais, complexidade a mais, e quando você roda em marcha lenta no trânsito lá de final de sexta-feira, o motor trepida de um jeito que o Fiat Palio 1.0 Fire de 2012 nunca faria. Mas o problema real não é a vibração. O problema real é que proprietários de Argo e Mobi com Firefly relatam em fórum barulho metálico em marcha lenta, aquele som de máquina de costura que aparece principalmente no frio. Esse barulho tem nome técnico. É desgaste prematuro da corrente de comando por falta de lubrificação adequada. O Firefly não usa correia dentada como o Fire usava. Ele usa corrente, e essa corrente não fica imersa no óleo o tempo todo. Ela depende da queda do óleo do cabeçote para se lubrificar direito. E quando o proprietário atrasa a troca de óleo, a corrente começa a se desgastar, gera barulho metálico e marcha lenta, e no pior cenário, salta um elo com o motor de rotação. Aí o prejuízo é motor. A Fiat sabe disso e menciona isso em boletins técnicos. E quem compra o Firefly usado sem saber a manutenção anterior fica na mão sem ter feito nada de errado. O Fire 1.0 e 1.4 são motores de interferência. Isso significa que pistão e válvula dividem o mesmo espaço no ponto morto superior. Se a correia arrebentar com o motor girando, você perde válvulas, provavelmente o cabeçote, e a retífica chega facilmente entre R$2.000 e R$5.000. Mas aqui está o diferencial real do carro antigo. A correia do Fire tem prazo documentado, que varia entre 50 e 60 mil quilômetros, dependendo da versão. Custa entre 100 e 150 reais. O kit completo vai lá para 300 reais, com tensor de rolamento. E qualquer mecânico com ferramenta de fasagem resolve. Não precisa de concessionária, não precisa de scanner. É manutenção previsível, barata. E quem troca no prazo nunca tem problema. O risco não está no motor, tá? Em quem ignora o prazo da correia. E isso é completamente diferente de uma turbina de 6 a 8 mil reais que você não tem como prever e não tem como adiar. O Fire te avisa com prazo, o turbo não avisa nada. E o óleo do Fire? O cárter comporta 3,250 litros, chegando a 3,5 litros com a troca do filtro. É um volume menor do que a maioria dos motores maiores, e isso tem uma consequência prática. O óleo circula num volume menor, aquece mais rápido, e no uso urbano intenso, para e anda, motor em marcha lenta no trânsito, o intervalo de degradação é muito forte. Por isso a troca a cada 5.000 quilômetros não é um mero capricho, é sobrevivência do motor. 3,5 litros de óleo semissintético mais filtro hoje em dia
fica entre 120 e 180 reais. Manutenção previsível, barato e resolvido em qualquer lubrificadora de esquina. Outra questão, injeção indireta versus injeção direta. E aqui talvez seja a mais importante de todas. Em 2012, os carros populares brasileiros usavam injeção indireta, ou seja, o bico injetor jogava combustível no coletor de admissão, misturava com ar antes de entrar na câmara de combustão. Em 2026, os carros modernos, especialmente os com motor turbo, usam injeção direta. O bico injeta diretamente no cilindro. Isso é eficiente sim, isso economiza combustível na ficha técnica e é o argumento perfeito que a montadora usa para justificar o preço. Só que tem uma consequência física que o anúncio de vendas não mostra para quem compra injeção direta. O combustível não passa pelo coletor de admissão. Então, o coletor e as válvulas de admissão ficam sem a lavagem que o combustível fazia antes. Isso gera acúmulo de carbono, acumula depósito. E depois de 50, 60, 70 mil quilômetros, o carro começa a ter falhas na aceleração, o consumo alto, perda de potência, e aí você precisa de um serviço de descarbonização, que exige desmontagem do motor ou uso de equipamento especializado com custo que varia entre 500 e 2 mil reais, dependendo da gravidade. Tudo isso em um carro relativamente novo. E quando o bico injetor de injeção direta falha, o preço da peça é outro patamar. Um bico injetor de motor de injeção indireta, tipo do Fire ou do EA111, pode ser mandado para ultrassom individualmente por um valor bem acessível. Um bico injetor de injeção direta de motor moderno pode custar facilmente de 300 a 700 reais por unidade, e alguns motores têm 4 desses. Agora compara com a limpeza de bicos de injeção indireta. Você leva para qualquer oficina com ultrassom, paga de 50 a 100 reais o kit de 4 bicos e o carro volta a funcionar perfeitamente. Lá em 2012, o mecânico com ultrassom de bico resolvia em menos de 1 hora. O mesmo problema em carro moderno pode exigir diagnóstico de concessionária com hora técnica, bico novo importado e programação de ECU. Entrando agora na linha turbo, aqui eu preciso que você preste atenção porque é onde mais a gente se engana. Tá? Quando a montadora te vende um motor 1.0 turbo, ela toca na ideia de que você tem um desempenho de 1.6, 1.8 com consumo de 1.0. Isso até é verdade em condições de uso controlado. O problema é que o turbo é um componente de engenharia fina, que trabalha a temperaturas extremas, que depende do óleo do motor para lubrificar o eixo do rotor e que tem vida útil. Não é uma bucha de borracha que você manda vulcanizar. É um conjunto preciso, com turbina, compressor, mancais, atuadores eletrônicos. Quando o turbo de um carro moderno chega ao fim da vida, ou quando o motorista desligou o motor sem deixar o turbo resfriar por anos seguidos, o custo do reparo não é barato. Uma turbina para o motor 1.0 turbo de carro popular atual pode chegar facilmente a 4, 5 até 8 mil reais no conjunto de turbina mais sensores e mangueiras associadas, dependendo da procedência da peça, do grau do dano que foi causado. E o Fire 1.0 ou o Fire 1.4 de 2012? Não tem turbo, não tem esse risco, ponto. Não existe turbina para fundir, não existe sensor de pressão de boost para dar erro, não existe válvula Westgate emperrada gerando código na SU, o motor simplesmente respira o ar, mistura com combustível, queima e empurra o pistão. Quarto ponto, iluminação e eletrônica embarcada. Eu preciso que você feche os olhos agora por 2 segundos e lembre-se de uma coisa simples que você já deve ter feito na sua vida. Se for numa loja, comprou uma lâmpada H4 por 10, 15 reais, chegou em casa, abriu o capô, trocou em 10 minutos e o farol voltou a funcionar. Esse era o ano de 2012. Esse era o Palio, o Gol, o Corsa, o Clio, farol halógeno com lâmpada substituível por qualquer pessoa com 2 mãos e vontade. Em 2026, os carros de entrada já vêm com um conjunto de iluminação LED selado. Aí vem aquela pergunta, o LED não é eterno? Bom, na teoria dura 50 mil horas. Na prática, o módulo eletrônico de controle de LED que fica dentro do conjunto óptico pode falhar, o conector pode oxidar, e quando isso acontece, você não troca a lâmpada, você literalmente troca o farol inteiro. O conjunto completo de farol de LED de um carro popular atual pode custar de R$ 1.500 a R$ 3.000 reais ou mais a unidade, dependendo do modelo. Em alguns casos, você precisa de calibração eletrônica após a substituição.
Agora saca o quanto isso é um absurdo. Você pagou no máximo R$ 200 em lâmpadas ao longo de 10 anos do seu Palio, ou paga R$ 2.800 numa única falha do farol de LED em carro de 3 anos. O carro novo 2026 ficou mais caro de consertar porque ficou mais difícil de consertar. E isso não é só o farol. É no painel digital que substitui o painel analógico, é na central multimídia integrada que controla desde o ar-condicionado, câmera de ré, rádio num único módulo, que quando falha não tem reparo parcial, você troca o módulo inteiro, por exemplo. Lá em 2012, a central de ar-condicionado do Palio, por exemplo, era mecânica, com 3 botões de borracha e um resistor de R$ 5. Hoje é um módulo de $300 que nenhuma oficina de bairro mexe sem medo de piorar. Como se não bastasse, eu vou lançar aqui o último argumento, que é a suspensão, cara. E aqui a gente ri para não chorar. Vamos dar o contexto geográfico, tá? O Brasil tem o pior custo de buraco por quilômetro rodado do mundo. Nossas estradas são um campo de testes de durabilidade e suspensão. E aí tem uma diferença brutal entre a filosofia de suspensão lá de 2012 e a de 2026. O Palio de 2012, por exemplo, usava suspensão dianteira independente com bandeja inferior e bucha de borracha. O Gol G5 GX, a mesma filosofia. É simples, robusto, com peças que custam barato e são encontradas em qualquer canto do Brasil. Um kit de 4 buchas de bandeja para um Gol G5 ou G6 você encontra hoje por R$ 150. Para um Palio da era 2001 a 2017, você acha bucha de bandeja de marca boa por valores parecidos. E a mão de obra de troca numa oficina fica entre 100 e 150 a 200, 300 reais com um serviço completaço. Tá? Isso é previsível, esperado. Agora, os carros modernos de plataforma global, aqueles desenvolvidos para mercados da Europa e Ásia, com estradas planas, tapetinho, vem com geometria de suspensão mais refinada, com braços de múltiplos pontos, buchas com geometria específica e materiais mais sensíveis ao impacto lateral que o buraco brasileiro provoca. As peças são menos universais, menos disponíveis no interior, por exemplo, as mais caras também. O motorista que mora em cidade com asfalto irregular, ou seja, quase todo mundo que está assistindo esse vídeo, paga por essa equação toda vez que a suspensão leva um impacto forte. Um trabalhador que compra um Palio 1.0 Fire, usado com 100 mil quilômetros com um valor entre 8 e 15 mil reais, hoje tem uma manutenção manual previsível. Troca de óleo a cada 5 mil quilômetros, filtros, pastilhas de freio, correia dentada, trocada dentro do prazo, por R$ 300 o kit completo. Peças nacionais, disponíveis em qualquer cidade com mais de 10 mil habitantes. Mão de obra super acessível, mecânico de bairro que conhece o motor de cor. Agora, um carro popular, novo, turbinado, com injeção direta, farol de LED selado, câmbio CVT, eletrônica embarcada, sai da concessionária por 80, 90, 100 mil reais ou mais. Com a prestação mensal que compromete uma fatia grande do orçamento familiar geral aí brasileiro por 5 anos, quando quebra caro. Um turbo, mesmo que pequeno, pode chegar a 8 mil reais com todos os componentes. O farol de LED pode chegar a 3 mil reais a unidade. Microinjetor de injeção direta pode chegar a 700 reais cada um. A descarbonização pode custar 2 mil reais. E pior, esses problemas não têm prazo definido como uma correia de um Fire tem. Eles aparecem sem aviso no pior momento, geralmente quando você está apertado de grana e sem negociação de preço porque a peça é exclusiva do fabricante. Pois bem, a lógica da indústria é essa. Quanto mais complexo o carro, mais você depende da concessionária e do fabricante para manutenção. Quanto mais você depende, menos poder de barganhar você tem. E quem paga essa conta somos nós, trabalhadores. O carro de 2012 não é clubismo, até porque os meus favoritos estão entre os anos 90 e 2000. O carro de 2012 é o carro que você consegue manter mesmo no mês ruim. É o carro que você, mecânico do seu bairro, resolve sem precisar de notebook ligado a ECU. É o carro que você vende e ainda tem comprador, porque o custo de manutenção baixo mantém toda a demanda. Por essas e outras, se esse vídeo te abriu os olhos para alguma coisa que você não sabia antes de entrar aqui, manda um like agora e também continua assistindo o canal, começando por esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.